Nós gostaríamos de iniciar essa reunião informal. Vejo que já estão os nossos convidados, os participantes que vieram para participar, já estão presentes. Queremos convidar para que faça parte da mesa o secretário da Câmara de Vereadores, vereador Gerson Luiz Trevisan. Convidar também para tomar assento junto à mesa principal o senhor Everton Ultramari, secretário municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade Urbana. Seja bem-vindo. Também convidar o senhor Ricardo Scherer, procurador-geral do município, também. O senhor Jefferson Zanetti, procurador municipal. Ilustríssimo senhor Érico Fernando Barim, promotor das Promotorias de Defesa Comunitária. O senhor Auro Chilim, presidente da Agência Reguladora de Serviços de Santa Cruz do Sul. Não sei se já está presente. Também gostaríamos de convidar para tomarem assento. Fizemos um espaço à frente em função do distanciamento e das regras de protocolo em função da Covid. O senhor Lucas Lopes e o senhor Gerson Littke, que representam o consórcio TCS. Queremos agradecer a presença dos convidados. E essa reunião ela é uma reunião informal, porém estamos fazendo a gravação dela para, posteriormente, ela ser transmitida ao público, né? Tendo em vista que o nosso horário de transmissão é a partir das 16 horas, mas estamos também fazendo a gravação e será transmitido, porque acreditamos que faz parte, né, de fazermos a publicidade também, mesmo essa reunião informal, porque é de interesse de toda a comunidade esse esclarecimento. Tendo em vista disso, queremos novamente agradecer a todos que se dispuseram a vir aqui e nós, o Poder Legislativo tem inclusive evitado todas as reuniões especiais, inclusive canceladas, programadas em função dos protocolos da Covid-19, mas tendo em vista que era um projeto de extrema importância e que precisa de solução rápida para não criar problemas tanto para os consórcios, tanto para o município, enfim, o líder do governo fez essa solicitação, o vereador Henrique Hermani, e nós atendemos e fizemos dessa forma, claro, com todos os cuidados como temos feito, mesmo que as nossas reuniões tenham sido presenciais, temos tido todo o cuidado e acho que logramos êxito até aqui, cuidando dessa forma, de forma bastante enxuta e sem prejudicar o andamento dos trabalhos e a qualidade do serviço da Câmara. E dessa forma pretendemos continuar. Nós de imediato, então, essa reunião ela é muito objetiva, de forma a trazer o esclarecimento em relação ao projeto que está tramitando nessa casa e que o governo pediu a urgência, por isso a reunião, e nós vamos passar a palavra ao líder do governo para que faça o seu pronunciamento inicial e depois vamos colocar à disposição dos convidados, enfim, para os esclarecimentos dos representantes do município, para que possamos esclarecer especificamente sobre esse projeto, porque se nós abrirmos a discussão do transporte público, daí nós precisaríamos muito mais tempo. Abrimos aí em torno de 1 hora para nós fazermos esse debate, esperamos ser bastante objetivo. Com a palavra o vereador Henrique Hermani. Obrigado, presidente Hilário. Saudar aos convidados também, doutor Érico Barim, promotor aqui das Promotorias de Defesa Comunitária, secretário Everton, secretário de Transporte e Mobilidade, procurador do município, doutor Ricardo Scherer, doutor Jefferson Zanetti, também que tem trabalhado, auxiliado nessa pauta, também os representantes do consórcio, né, CTS. Agradecer a presença de todos e principalmente dos colegas vereadores que aqui estão,
quase que sua grande maioria e dos colegas para debater esse projeto, dada a sua importância. Não vou adiantar muito em relação ao mérito, presidente, vou deixar isso aos representantes do governo que prepararam alguma apresentação. Depois também o representante do Ministério Público que participou, a gente agradece aqui pela importância da pauta também, assim como a agência reguladora que participaram e construíram uma solução que está sendo apresentada agora ao Poder Legislativo para esse impasse em torno do transporte coletivo em função principalmente da pandemia. Eu acho que isso é um problema, não é apenas a nível local, a gente vê esse fenômeno da diminuição de passageiros no transporte coletivo a nível nacional. Muitos municípios buscaram suas soluções e eu acredito que dentro desse cenário, Santa Cruz apresenta uma proposta da qual faz parte o projeto de lei 54/2021, mas também um termo de acordo mais amplo e uma solução que ao longo deste ano virá com redimensionamento do contrato do transporte coletivo, com novos estudos, para que a gente possa adequar o transporte a esta nova realidade, né, este novo normal que a sociedade hoje enfrenta, não apenas com a pandemia, mas também se preparando para o pós-pandemia. Então, acho que é extremamente importante esse debate, agradeço a presença de todos, e na sequência a gente vai também fazer algum questionamento ou alguma nova manifestação. Obrigado. Ok, então passamos a palavra ao secretário municipal, senhor Everton Tamares, para que proceda aos esclarecimentos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar o presidente Lário, gostaria de saudar o nosso líder do governo, vereador Henrique Hermani. Em nome de vossas excelências, saudar todos os vereadores presentes, saudar os representantes da nossa agência, Dr. Barim, representante do Ministério Público, tem sido um grande parceiro nesta e em tantas outras causas aí que dizem respeito à vida da cidade. A nossa imprensa, que também acompanha esse debate. Quero dizer que estou muito feliz em poder trazer essa discussão hoje aqui para esta casa, porque o problema do transporte público, ele não é um problema exclusivo do Poder Municipal, nem da Secretaria de Transporte, ele é um problema da cidade. Portanto, ninguém mais legítimo do que os vereadores para discutir e debater essa questão. Uma breve introdução. Preciso contextualizar, esse é um problema que afeta praticamente todos os municípios de médio e grande porte do Brasil. O setor do transporte, de transporte em geral, especificamente transporte público, é um dos setores mais agravados com a pandemia e a consequente crise econômica. Justamente porque uma das determinações é o isolamento social, a restrição de circulação de pessoas, e isso impactou profundamente o sistema em âmbito Brasil. Números da Federação Nacional de Transporte Público Urbano demonstram que esse setor perdeu, em 2020, em torno de 12 bilhões de reais. Perdeu quase 70 mil postos de trabalho. Então, daí nós temos a dimensão do problema. Trazendo a realidade para Santa Cruz do Sul, em 2015, quando foi realizada aqui a licitação e a concessão para a atual operação, nós tínhamos uma realidade de cerca de 4 milhões e meio de passageiros por ano, 2015. Com base nesta demanda, foi pensado, foi estruturado um sistema de transporte público que contém 31 linhas, 803 horários, uma frota inicial que era de 63 veículos, depois foi redimensionada para uma frota total de 53, sendo 48 frota operante. Então, aquela realidade de 2015, ela não existe mais. Nós temos hoje uma média anual de passageiros em torno de 2 milhões de passageiros. Portanto, uma perda, um prejuízo de cerca de 50% da operação. E essa operação precisa se sustentar, porque as linhas
de acordo com o contrato, as linhas permanecem, os horários permanecem, a operação continua funcionando, mas ela não se sustenta mais exclusivamente com o custo ou com o custeio através da tarifa do usuário, certo? Nós temos estudos que demonstram aí uma queda então de 50% de passageiros, mas que na verdade, se nós observarmos outros municípios, praticamente todos estão enfrentando isso. Porto Alegre aprovou subsídio de 16 milhões. Canoas aprovou subsídio. Gravataí, Cachoeirinha, Caxias, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo. São Paulo aprovou um subsídio de 3 bilhões por ano. Então, infelizmente, nós estamos buscando alternativas para dar sustentação a esse sistema. O subsídio é uma previsão, uma medida com previsão legal. Quando a gente fala em subsídio, nós estamos subsidiando um serviço público, porque esse serviço ele é público e deve ser prestado pelo município, ou diretamente pelo município, ou através de uma delegação, como é o caso na maioria dos municípios da cidade. Agora, é um serviço imprescindível, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam, que não têm condições de optar por um transporte individual. Além disso, o sistema vem perdendo passageiros e usuários também para outros tipos de transporte. Transporte por aplicativos é um deles, né? Uber, 99, enfim. Então, o diagnóstico é claro em termos de falta de sustentabilidade financeira em todo o Brasil. Há vários projetos em nível nacional que estão tramitando na Câmara Federal para tentar encontrar uma solução para todo o país nesse sentido. Mas a gente tem que olhar aqui para dentro de casa e fazer ou tentar construir uma solução para Santa Cruz. E aí nós estamos trabalhando desde o primeiro dia de governo em encontrar alternativas de não aumentar a passagem ainda mais e afastar os usuários, né? E tentar encontrar fontes de sustentação dessa operação. Então nós construímos junto com a Procuradoria-Geral do município, com o concessionário, com a agência, com a participação importantíssima do Ministério Público, uma possibilidade de congelamento da tarifa por um período, uma solução paliativa através de um valor, de um teto de subsídio, que vai ser apurado mês a mês, tá? Será apurado mês a mês junto com a agência e a Secretaria de Transportes, além de outras medidas que nós estamos discutindo, que futuramente serão compartilhadas com os senhores, para encontrar receitas extraordinárias para sustentar essa operação. Então, senhores, a nossa PGM vai apresentar aqui detalhadamente o projeto e o acordo que foi entabulado. Um acordo que prevê contrapartidas da concessionária. Não é simplesmente subsidiar o sistema, mas é também exigir da concessionária algumas contrapartidas. E se construir assim uma solução por um período de 6 meses, onde dentro desse período nós vamos trazer à discussão aqui uma série de medidas para reduzir o custo da operação, para redimensionar linhas, redimensionar horários, buscar outras fontes alternativas de receita e tentar construir o transporte coletivo para o futuro de Santa Cruz. Esse é um trabalho, não existe solução mágica, não é um trabalho de uma pessoa só, esse é um trabalho de um conjunto de atores e vai depender também de um conjunto de soluções para que a gente possa vislumbrar um futuro melhor para esse setor aqui na cidade. Muito obrigado.
Passamos a palavra, então, ao procurador do município. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Hilário, presidente desta casa, vereadora Nicole, demais vereadores, representante do Ministério Público, promotor Érico Barim, representantes do consórcio, demais servidores e colega procurador municipal Jefferson, assessor Eduardo Maciel. Agradeço a oportunidade de vir a esta casa para esclarecer e abordar alguns pontos daquilo que nós estamos propondo, o Executivo está propondo, que é esse projeto de lei e anexo a ele a minuta para que nós possamos tornar o transporte público. Na verdade, o objetivo aqui deste projeto e deste encontro é fazer com que a gente torne o transporte público viável e que a tarifa, conforme a prefeita tantas vezes já repetiu, permanecer no atual valor. De preferência, não aumentar. Então, é um trabalho complexo, é difícil. Agradeço a iniciativa, do convite também do líder de governo, Henrique, que também tem nos dado atenção a isso, ao Ministério Público, muito atuante também, todos em busca, a agência reguladora, todos em busca daquilo que há pouco falei, que é tornar viável, sustentável o transporte coletivo tão importante para o nosso município. O colega Jefferson, que trabalhou neste caso aqui há mais de ano, já mergulha no caso, conhece de ponta a ponta todos os termos e inclusive a questão técnica também, que é bastante difícil, complexa. O colega também fará um breve relato, uma abordagem, uma apresentação, e após isso nós colocamos à disposição dos colegas vereadores. Acho que seria isso de momento. Agradeço, presidente. Ok, então deixamos à disposição do procurador Jefferson para que possa fazer a sua explanação. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes dessa Casa Legislativa. Cumprimento o doutor Érico Fernando Barim e aos demais presentes. Iniciamos com uma contextualização que ela vem da Resolução 31 de fevereiro de 2021. Essa resolução ela foi proposta pela agência reguladora, onde ela recomendou algumas medidas ao poder concedente. Dentre essas medidas, estaria a alteração da idade média de 6 para 8 anos e a idade máxima de 12 para 15 anos. Bem como a realização de um amplo estudo que readequasse todo o sistema de transporte coletivo do município de Santa Cruz do Sul. Então, diante dessas recomendações, a senhora prefeita ela editou o decreto suspendendo o reajuste tarifário por 3 meses. Esse decreto data de 4 de fevereiro de 2021. Bem como nesse contexto se iniciaram os trabalhos já prevendo alguns estudos e uma discussão com o consórcio diante desse curto prazo, desse curto espaço de tempo de 3 meses, quais as medidas que nós poderíamos implementar de imediato. Então, inicialmente, o poder concedente encaminhou esta casa, o projeto de lei, a Lei 8.535, que efetuou uma alteração no ordenamento municipal, colocando que a idade máxima de fabricação dos ônibus seria de 15 anos, bem como editou um termo aditivo no contrato que o município tem com o consórcio, fixando que a idade média não seria superior a 8 anos. Essas medidas iniciais, elas já impactam na metodologia de cálculo, em alguma medida, porque todo esse custo envolvendo o investimento que o consórcio realizou no sistema, ele
é remunerado através da tarifa que é cobrada do cidadão. Então, nós passamos agora as negociações que conseguimos entabular com o consórcio, eles redundaram neste projeto de lei, em que prevê atuações conjuntas, atuação por parte do poder concedente e atuação por parte do consórcio em si. Prevê inicialmente que a tarifa ela permanece por R$ 4,45 pelo período de 6 meses, a contar da implementação dos estudos. Neste período, a análise que será realizada é através da metodologia GEIPOT. Essa metodologia ela é uma forma de cálculo da tarifa e prevista em contrato, e através dela que será realizadas adequações, inclusive considerando as medidas propostas pelo governo federal, que foram aquelas de certa forma, alcançar algum valor para a concessionária ou possibilidade de redução de carga horária, férias antecipadas. A metodologia será inserida nesse cálculo da GEIPOT, porque hoje o consórcio ele não está utilizando, em média, 17 ônibus. 17 ônibus estão constando como reserva. E todos esses ônibus reservas impactam na metodologia GEIPOT. Esse custo ele não é repassado para a tarifa, e essa é uma convenção entre o consórcio e a agência. Foi então a metodologia que será utilizada para compensar essas medidas do governo federal. As partes, neste meio tempo, se comprometem a, de alguma forma, manter os custos o mais próximos da receita oferida, bem como se estudar novas metodologias para o sistema. Um exemplo que se dá é, inclusive, a busca de novos modais, novas metodologias para disponibilizar o serviço de transporte. Já há no sistema hoje uma espécie de subsídio cruzado. De que forma ele ocorre? O cidadão que utiliza uma linha de linha Santa Cruz até o centro, ele, de alguma forma, tem a sua passagem subsidiada por aquele cidadão que utiliza da rodoviária até o centro. O trajeto curto, ele auxilia a custear o serviço do trajeto longo. Qual é o impacto hoje? Hoje, o trajeto curto, as pessoas optaram agora pelos transportes por aplicativo. Então, nós não temos a mais vamos dizer assim, aquele grupo de pessoas que hoje, com razão, falam que num trajeto curto vale a pena usar o Uber, mas elas não estão auxiliando, não estão injetando recursos para auxiliar o transporte daquele cidadão que vem lá de linha Santa Cruz até o centro, onde, em tese, o Uber ele não é vantajoso. Transcorrido esses 6 meses, as partes, novamente, elas dão início a uma nova rodada de negociações, porque até lá se busca já a ter em mãos o resultado do estudo, que inevitavelmente, vai reformular o sistema em Santa Cruz do Sul. Porque, como ele está hoje, ela é um cálculo aritmético, nós temos um custo para manter o serviço e nós não temos o valor necessário para manter o serviço disponível para a população. O município fará um aporte de até R$ 280 mil por mês, pelo período de 6 meses. Por que este até? Porque a metodologia, até tendo em vista as mudanças das bandeiras e a reabertura do sistema do comércio em geral, o custo o déficit pode ser menor que isso. Então, até 280 mil, o município faria esse aporte. Durante esses 6 meses, eu já adiantando uma contrapartida da concessionária, o que superar a isto, a concessionária, então, assume o ônus a título de desconto tarifário. Através do que se entabulou com o consórcio, nós conseguimos, então, durante 6 meses, nós podemos afirmar que não haverá déficit tarifário. Por quê? Porque o município arca com esse valor de até 280 mil e o consórcio assume a título de desconto tarifário eventual valor que supere os 280. Então, nós conseguimos estancar durante esses 6 meses eventual valor a menor para manter o sistema. O subsídio, hoje nós temos um fundo municipal
que é específico para aporte de valores para subsidiar o transporte coletivo. Nós visamos tornar esse fundo efetivo, buscando medidas alternativas de injetar recursos para que reflita na tarifa, mas já nesse meio tempo, se nós conseguirmos implementar alguma medida que reverta valor para este fundo, o valor dos R$280 mil mensais, inicialmente, resgatará esse valor do fundo. O que quer dizer? Se o município conseguir, de alguma outra medida, trazer R$50 mil para o fundo, nós temos que aportar os 280. Então, o município vai aportar 230 de recursos próprios e utilizará esses R$50 mil que conseguiu de fonte alternativa para o fundo que tem a finalidade de subsidiar o sistema. As contrapartidas que nós conseguimos ajustar com o consórcio neste momento, a primeira delas é o que se tem hoje, previsto contratualmente. Há alguma complexidade nesse índice, mas o contrato ele prevê a taxa de remuneração do serviço, 12%. Isso é uma taxa inserida na metodologia JPOT, e o consórcio, então, nesses 6 meses, ele aceitaria reduzir essa taxa para 6%, impactando já também em eventual déficit, porque ele concorda e abre mão, a título de desconto tarifário, de 6% de sua remuneração. Como eu havia adiantado anteriormente, assumirá os custos que excederem o aporte mensal realizado pelo município, a título de desconto tarifário. Neste item, nós conseguimos já, então, acordar com o consórcio, que o consórcio concorda que se faça um grande reestudo do sistema. Porque hoje, o que nós temos? Nós temos aquele contrato que foi pensado em 2015 para uma realidade, o consórcio ele realizou investimentos para dar conta da realidade que se tinha à época, mas agora, diante de um novo estudo, provavelmente, se manter essa queda de passageiros, haverá adequações necessárias que impactarão, inclusive, nesses investimentos realizados pelo consórcio, inclusive redundando em alterações de índices contratuais. São índices que impactam na remuneração do serviço. Então, o consórcio, lógico, mantendo a viabilidade econômica, a efetiva, vamos colocar ali como efetiva viabilidade econômica financeira do consórcio, do sistema, o consórcio concorda em que se faça esse estudo e que nós consigamos implementar e tornar viável o sistema em si. O consórcio hoje ele tem isso é bem comum, porque normalmente, diante de conflitos de interpretações, esses casos eles desagam no Poder Judiciário. O consórcio hoje tem uma ação judicial movida contra o município, nós conseguimos então inserir neste acordo que o consórcio desistirá da apelação hoje que está tramitando no Tribunal de Justiça. Também prevemos que o consórcio fará um acordo, porque um acordo envolvendo a taxa de remuneração da agência reguladora. A legislação municipal prevê que o consórcio faça um repasse mensal para custear a própria agência em si. O município, em tese, não aporta recursos para manter a agência. Isso advém de um percentual da remuneração. Nesse caso específico, esse percentual ele está inserido na tabela JPOT. Então, o que o poder concedente entende é que se está se falando em repasse de valores, repasse daquilo que está sendo custeado pelo cidadão. Mas, então, haverá, tendo em vista todos os percalços pelo qual passa o consórcio, se busca uma autorização legislativa, e já isso em acordo com a agência, de que se faça um parcelamento em 13 parcelas fixas e mensais desse valor que está em atraso, e o consórcio, desde já, se compromete em colocar o repasse em dia para a agência. No âmbito deste processo judicial, se buscará uma homologação judicial, inclusive, de todas essas tratativas que nós estamos almejando efetivar. O que se fez? Inicialmente, nós firmamos um protocolo de intenções. Um protocolo de intenções envolvendo o poder concedente, o consórcio, o Dr. Ricardo e o secretário Everton.
O que é isso? Que as partes sinalizaram que concordam com estes termos. Em seguida, nós submetemos essa casa, porque entendemos que depende de aprovação do Poder Legislativo, inclusive vinculamos os seus exatos termos. O acordo somente será feito nos exatos termos da minuta em anexo, que está repassado ao projeto de lei 54 de 2021. Seria esse um panorama geral, né, de como chegamos a esse cenário para buscar nesses próximos 6 meses ter várias medidas, na verdade não será uma medida, serão várias medidas para tornar viável o sistema de transporte público coletivo no município de Santa Cruz do Sul. Agradeço a atenção e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Passamos a palavra ao promotor Érico Barim, que tem acompanhado na construção desse importante projeto para a nossa cidade. Pois não, doutor. Obrigado, senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, anfitrião, presidente da casa. Eu faço saudação a todos os presentes, em especial aos senhores vereadores, né, que mais do que nunca, num tema desses, estão como efetivos representantes da população. E eu penso que se existem assuntos em que cada vereador tem que ter o domínio da matéria e do que está sendo discutido, são por excelência nesses grandes contratos públicos, né? Nós temos aqui transporte coletivo urbano, contrato da Corsã, que estão aí em pauta, e é preciso, então, que os senhores saiam daqui sem qualquer tipo de dúvida, até para que possam replicar essa certeza, essas informações à população. Eu, obviamente, vou me colocar também ao fim para responder qualquer questionamento, exatamente a ideia de que não saiam daqui com qualquer dúvida, mas eu quero muito rapidamente contextualizar este momento aqui, porque às vezes a gente acaba esquecendo as etapas complexas, árduas, da solução de um problema quando se apresenta um início de solução, né? Então, às vezes parece, olha, se chegou num patamar lá, hoje estamos discutindo aqui subsídio tarifário, algo simples, e estamos aqui demonstrando no que chegamos. Mas, senhores e senhoras, isso foi extremamente complexo, está sendo extremamente complexo. Nós temos um contrato público de nuances de 2015, formalizado em 2016. Quem vive no mundo sabe que hoje a única certeza que temos é a incerteza, né? Então, esse dinamismo, essa mudança, isso tudo não é alheio aos contratos públicos. Ele foi moldado em patamares daquela época, houve uma série de mudanças, outros tipos de transporte, agora nós temos uma pandemia, e o que era necessário, então? Essa união de forças, antecedendo problemas, antecipando problemas. E posso aqui dar o meu testemunho e faço uma saudação muito especial a quem se debruçou muito sobre esse contrato e problema, o Dr. Jefferson, ainda quando fazia assessoria da Gerst, que também faço elogio à Gerst. Por muito tempo, ou por alguns anos, nós nos deparávamos com a seguinte situação: vamos apagar o incêndio. Então, quando chegava ali no final do ano, havia uma mobilização, e, modestamente, Ministério Público e agência, no mais das vezes, para debatermos e tentarmos equacionar os problemas que se seguiriam num reajuste que seria totalmente impossível de a população sustentar. Isso foi por todos os anos, até que, e aqui vai o meu elogio, a essa nova forma de enfrentamento, essa nova forma de enfrentamento profissional e de antevisão qualificada que o município passou a adotar, no sentido de pensarmos não só como apagar aquele incêndio pontual, e aquele incêndio estava ficando cada vez maior, mas procurarmos alternativas diante disso que eu falo, desse dinamismo, dessas mudanças que levaram, que afetaram o transporte coletivo urbano. Então, hoje temos um cenário totalmente diferente, Eu entendo que os atores públicos de Santa Cruz do Sul, e aqui vai sim o meu elogio ao secretário Everton, prefeita municipal, a forma como passou a olhar o contrato, nós temos hoje atores públicos, e aí coloca o Ministério Público, o município e a ARGERS, com uma convergência de pensamento. Nós temos, sim, que assegurar a modicidade tarifária, que é, por excelência, o mote do transporte coletivo urbano, juntamente com eficiência, com bom contrato, com
que as cláusulas sejam acatadas. Pois essa convergência fez com que nós pudéssemos ampliar esse leque de soluções ao problema. E hoje nós temos aqui subsídio tarifário. O que é preciso pontuar? É apenas uma solução pontual neste momento para atacar um problema, mas existe um leque de uma série de outras possibilidades que estão sendo pensadas, há um estudo em andamento, e não apenas no transporte coletivo urbano, mas em todas as formas de transporte, inclusive com essa casa que em pouco tempo deverá analisar a parte de regulamentação dos transportes por aplicativos, pendências que temos que intensificar outros lados, como coibir o transporte clandestino, enfim, nós temos que, de alguma forma, fazer com que esse contrato ainda possa ser aplicado hoje, assegurando modicidade tarifária, assegurando um bom serviço, e aqui é preciso que eu faça esse testemunho também. Nós temos um bom contrato sendo executado por parte da concessionária em Santa Cruz do Sul, né? Mas o equilíbrio dessas forças todas, sobretudo num período de pandemia, é algo muito difícil. E Santa Cruz do Sul, hoje, eu me orgulho de dizer que nós estamos antecipando uma série de problemas, nós estamos trazendo à mesa uma série de soluções factíveis, jurídicas e factíveis, que vai poder atender a população por um longo período, de modo que esse contrato possa existir, ser prolongado e da forma melhor possível à nossa população. Numa linha final, para tentar contextualizar para os senhores em que patamar poderíamos estar se não houvesse esse movimento convergente. 1, a uma tarifa em torno de R$ 9,00, ou 2, a um colapso do transporte coletivo urbano. E os senhores sabem, né, que colapso indica, por exemplo, uma interrupção unilateral. Um exemplo, consórcios e empresas chegam numa conclusão de que não existe mais condições de executar o contrato. Mas elas seriam responsabilizadas. Sim, nós discutiríamos isso judicialmente, né? E aqui, mais uma vez, os senhores têm testemunho desse promotor falando como as coisas que são discutidas judicialmente, elas entram no judiciário, de uma forma, a gente não sabe quanto tempo seguirão lá e muito menos como essas coisas serão resolvidas. Hoje, mais que nunca, né, além do problema da pandemia que tem afetado a justiça, temos, de momento, né, um problema de hackeamento de todo o poder judiciário. Então, os senhores imaginem, né, uma demanda dessas, em que não houvesse essa convergência, esse trabalho árduo de bastidor, essa série de reuniões, esse pensamento proativo, com a meta sempre interesse público para a população, e decidíssemos, qualquer um dos atores, o contrato é esse, vamos lavar as mãos, quem estiver se sentindo prejudicado, que vai discutir judicialmente. Nós teríamos um colapso, nós teríamos a população pagando uma tarifa que não poderia pagar, enfim, nós teríamos uma situação caótica instalada em Santa Cruz do Sul. Dadas essas linhas gerais, então, eu me coloco à disposição, eu vou fazer a entrega ao presidente aqui, deixar à disposição dos senhores vereadores o parecer jurídico que o Ministério Público produziu, exatamente para dar esse subsídio, né, subsídio ao subsídio, esse suporte jurídico à prefeita municipal, de que o subsídio é algo juridicamente tranquilo de ser aplicado em Santa Cruz do Sul, é algo necessário de momento. Então, nessa parceria, né, Defesa Comunitária e Ministério Público, alinhada aos demais atores públicos, fizemos esse parecer jurídico, alinhando ali todos os argumentos da possibilidade de um subsídio tarifário momentâneo. Deixo aqui, caso os senhores queiram mais algum aporte, mais algum fomento jurídico, eu forneço aqui a presidência da Casa. E, finalizando, e aqui eu já insisto que me coloco à disposição, mas o que é preciso que os senhores vereadores tenham em mente, a população, subsídio tarifário não é repassar valores ao consórcio, não é uma medida em prol do consórcio, é uma medida em prol do usuário, resguardando, última análise, modicidade tarifária e a possibilidade de sequência do transporte coletivo urbano. Então é preciso que se tenha isso em mente, né, para evitar alguma distorção de que alguém pense que, olha, dessa forma o município estará remunerando o consórcio. Não, estará legalmente fazendo com que se possa ter a sequência no transporte coletivo urbano. Eu me coloco à disposição. Obrigado. Muito bem, obrigado, doutor Barim. Nós vamos então passar a palavra também para os representantes do consórcio. Vai fazer uso da palavra Lucas, né? Ok.
Opa, boa tarde a todos. Acho que muito bem colocado pelo secretário, pelo Érico Barim também, quanto a um resumo do tema, não só a nível município, mas eu acho que a nível Brasil. Diariamente a gente vê aí pelas prefeituras, no noticiário, diversos sistemas entrando em colapso, diversas prefeituras, enfim, chegando também em acordo com as concessionárias. E aqui não foi, que nem o Dr. Érico comentou, não foi nem um pouco fácil a gente chegar nessa minuta final. Foram meses de trabalho. No ano passado, e, enfim, até então o consórcio acumula aí um prejuízo milionário, calculado e de uma forma transparente, disponível com a agência. E trazer para vocês que, como o Dr. Érico comentou, esse subsídio em si não é um valor para o empresário, e sim para fazer frente ao déficit mensal no qual nós temos e manter a continuidade do serviço, não deixar com que o serviço em si entre em colapso. A gente está aí disponível e também fora da sessão, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento quanto a números, como a formas de cálculo, quanto a formas de funcionamento do sistema. E a gente espera contar também com o apoio de vocês aí para que a gente consiga ter êxito aí nessa pauta muito importante a todos. Presidente, só uma questão de ordem, permite? Pois não? Entrei em contato há pouco com o presidente da agência, perguntando se ele viria, se faria presente, mas acho que houve um problema de interpretação, ele não entendeu, ele achou que seria convocado, e aí por isso ele não compareceu. E aí eu disse que não haveria necessidade de convocação nessa reunião, que era informal, mas então eu deixo o registro aí da ausência do presidente Auro. Ok, sem problema. Essa reunião ela é informal, justamente de esclarecimento, e queremos aqui cumprimentar o jornalista Pedro Garcia, também representante do Grupo Gazeta, que acompanha aqui. E vejo assim, pela explanação do próprio governo, da promotoria, do próprio consórcio, que houve um trabalho muito intenso, e esse esclarecimento eu acho que é importante para todos os vereadores, e é justamente esse o objetivo hoje, né? E o que se sente é que justamente não se foi buscar nenhum incentivo ou se dar algum privilégio nem para o usuário, nem para o consórcio. Na verdade, se buscou um equilíbrio, porque de um lado o usuário, que pela força da lei pagaria uma taxa de R$ 8, R$ 9. Por outro lado, a empresa com dificuldades em função de toda essa questão econômica que está aí, né? Então, bem como frisou o promotor, em 2016 foi um momento. Hoje estamos em outro momento, precisa ser ajustado, e que bom que ele já me disse que o grupo está trabalhando nesse sentido, e é nesse pensamento que eu acho que o Santa Cruz e o Brasil inteiro deveria estar pensando no futuro. Isso é importante, porque amanhã pode ser um momento diferente novamente. Então é importante essa discussão, esclarecimento, para que as bancadas tenham a tranquilidade hoje de formalizar, talvez porque precisamos da urgência, e formalizar, né, e essa questão jurídica. Então, queremos de pronto já, depois de ouvir essas considerações, parabenizar a todos os envolvidos que já trabalharam por muito até chegar ao esboço desse projeto, né? Então, com certeza, espero que os vereadores também tenham todos os esclarecimentos que ainda faltam. Nós colocaremos agora, então, a palavra à disposição para qualquer eventual esclarecimento, para que possam, claro, com toda a tranquilidade, transparência e tranquilidade, fazer a votação consciente de que estamos trabalhando em prol da nossa comunidade, dentro do equilíbrio, sempre olhando os dois lados, a área do usuário e também da empresa que faz o esforço aí para manutenção em épocas difíceis. Então, eu coloco à disposição a palavra ao plenário para, de forma objetiva, a gente possa encaminhar, então, qualquer dúvida ainda. Vereador Carlão. Uma saudação, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento todos os colegas vereadores, vereadora. Uma saudação também
secretário municipal de Transporte e Segurança, Everton Ultramar, satisfação conhecê-lo. Dr. Érico Barim, promotor de Defesa Comunitária, Ricardo Scher, procurador-geral do município, Zanetti. Em breves palavras, senhor presidente, dizer que foi muito bem feita a exposição num projeto de alta relevância. E eu gostaria de colocar que realmente é um problema que não é de hoje. E a maior preocupação é que ele deverá ser crescente. Então, de forma muito objetiva, cumprimentar por essa união, que o Dr. Barim já colocou muito bem, dessa convergência de interesse público, sem o qual a população certamente sairia prejudicada. E que bom que Santa Cruz possui condições orçamentárias para fazer frente a esse momento tão difícil quanto este. É claro que todos nós gostaríamos de que isso viesse a acontecer no futuro, porque penso no meu parcos conhecimentos a respeito do tema, mas que deverá ser também um serviço público que deverá ser repensado para o futuro quanto à sua viabilidade. Como foi bem colocado, a projeção era de 4 milhões ano de usuário, está em 50%. É claro que esse contrato deve ser revisto, não só o contrato, mas também futuras concessões que deverão ser feitas com as empresas, as quais nós saudamos aqui também os representantes do consórcio municipal, que, aliás, prestam um serviço de grande relevância, de grande qualidade para o nosso município. Só quem vivenciou alguns anos atrás a qualidade do que era o serviço público, vereador Hilário, em termos de ônibus tão somente, né? Hoje nós podemos dizer assim, que podemos dizer com toda tranquilidade que é um serviço de boa qualidade prestado à nossa comunidade. E oxalá, durante esses 6 meses, possa ser encontrado, então, alguma alternativa que possa minimizar não só a questão da empresa, mas os próprios cofres públicos, porque certamente as demandas municipais são sempre maiores do que o orçamento propriamente dito. Então, seriam essas nossas considerações. E ao vir, inclusive comentei com representantes da empresa, ao vir para a Câmara de Vereadores, meu celular ligou e era um motorista de ônibus, que falou, diz, olha, vereador, vai haver uma reunião especial. Eu gostaria que o senhor falasse também que nós estamos, desde o início do ano, sem o devido reposição inflacionária. E nós estamos, quando falando disso, não tão somente de motoristas, certamente muitos com anos e anos na empresa, mas estamos falando de famílias também. Então, possamos também, ou possa a empresa também, quem sabe com esse subsídio momentâneo, rever também essa questão em relação ao subsídio, que é uma questão legal, né, de contemplar os seus funcionários, seus trabalhadores. Então, nós vamos votar de forma muito tranquila, muito consciente a favor desse projeto de lei e, como muito bem colocou o Dr. Érico Barim, devidamente esclarecido com aval do Ministério Público, porque, afinal de contas, estamos falando de um contrato de grande relevância que está sendo, se não aditado, está sofrendo uma alteração no momento que se faz necessário, aliás. Então, meus cumprimentos a todos por esse envolvimento e essa saída emergencial, mas é o que se apresenta e é necessário para o momento. Muito obrigado, presidente. Vereador Kleber. Saudando o senhor presidente, saudar a todos os colegas vereadores, vereadora Nicole, promotor Érico Barim, secretário Everton, os procuradores do município, os serventuários da casa, dizer da satisfação dessa reunião e aqui elogiar o Executivo Municipal por tomar ciência o quanto antes não desse esse colapso em nossa cidade, uma vez que a gente percebe que hoje a nossa comunidade ela está sofrida, está correndo atrás da máquina, e a gente tem certeza que se esses valores hoje da passagem pública ela fosse realmente ter os valores que o consórcio passou, e aqui eu cumprimento aos representantes do consórcio, com certeza ali na frente nós teríamos um colapso. Então, a gente sabe que é um problema que é um problema global, a gente sabe que ali na frente a gente provavelmente vai ter que discutir novamente, e a gente, por acompanhar muito essa Casa Legislativa, a gente vê que no passado, assim como o colega Carlão aqui foi muito feliz na colocação, falou, é um problema que sempre cai aqui nessa Casa Legislativa.
Então a gente acredita hoje como os 3 maiores modelos do mundo, do Brasil, Fortaleza, Curitiba e Rio Branco, a gente possa tentar mudar o nosso anel viário, a gente possa ver uma nova solução, porque os tempos são outros. Hoje a gente sabe que os aplicativos vieram de uma maneira aí muito pesada na cidade. Muitas pessoas hoje têm uma grande facilidade na maneira de poder se habilitar. Então a gente percebe que realmente, além do transporte público, além do transporte clandestino, a gente percebe que hoje todas essas pessoas acabam reduzindo esse público que antes frequentava o transporte público. Então a gente deixa aqui, a gente fez uma indicação nesse ano, até porque eu e o colega Dayton, desde o início da nossa gestão, a gente já vinha conversando por ter acompanhado Porto Alegre, que está tendo um grande problema na questão do transporte público. A gente já vinha estudando o caso, a gente já tem algumas coisas que a gente tinha visto, a gente fez uma indicação, assim como o colega Dayton já tinha feito na questão do subsídio, a gente, para colaborar, a gente fez uma indicação sobre um fundo de mobilidade urbana. E aqui eu quero agradecer ao secretário Everton, que todas as vezes que a gente ligou, a gente foi muito bem atendido, te parabenizar pela tua gestão frente à secretaria, e a gente se coloca muito aí a favor dessa questão, e te agradecer pelas explicações. A gente muitas vezes não tem todos os detalhes que estão em torno disso, até porque vocês estão debruçados em cima desse contrato, então a gente fica aqui muito feliz pelas colocações e todas as vezes que tirou as nossas dúvidas. Já que o Ministério Público, através do nosso promotor Érico Barim, fez um coro excelente a este projeto do Executivo, a gente aqui, com certeza, vai votar a favor desse projeto, uma vez que a gente sabe que é de grande valia para que a nossa comunidade venha a sofrer um pouco menos neste período de pandemia. Seria isso, senhor presidente. Vereador Alberto. Vereador Alberto. Saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Representantes do Executivo Municipal, secretários, procurador, Dr. Jefferson, representantes do consórcio também, Dr. Érico Barim, satisfação tê-lo nessa casa, sempre acompanhando de uma forma muito presente e forte a participação, representando o Ministério Público nesses grandes debates da defesa dos interesses da comunidade. Bom, observava aqui alguns detalhes e justamente não tinha tido acesso ao termo de acordo que é citado no projeto, né? Até tinha apontado aqui do parcelamento dos repasses em atraso. Gostaria de saber desde quando estão atrasados esses repasses, que vão ser parcelados aí em 13 vezes, né? Esses repasses referentes à taxa de regulação. Desde quando eles estão atrasados. E também gostaria de saber, por parte da administração municipal, se existe algum diálogo, alguma possibilidade, se houve algum contato já em relação também ao transporte. Quando a gente fala de transporte coletivo, a gente fala do urbano, mas fala também do interior, onde nós temos nossas linhas. E muito pessoal de muitas localidades tem nos procurado para dizer que houve, infelizmente, a suspensão de uma série de linhas, e que houvesse esse diálogo para tentar conversar com as empresas para, pelo menos, oferecer horários ou linhas alternativas nesse momento. É o caso, por exemplo, da linha 7 de setembro, é o caso da linha nova. E a gente percebe na linha nova pessoas se deslocando, às vezes, para ter acesso ao ônibus, se deslocando até a Estrada Geral em trajetos de 4,5 km até 5 km a pé para conseguir pegar o ônibus para vir à cidade. Então, a gente gostaria que a administração desse esse olhar também para as pessoas do interior, porque as empresas que fazem o transporte do interior, elas nos últimos anos perderam muitos usuários, muita clientela, em função de que a maioria das pessoas teve acesso a um veículo próprio, né? Agora, em função do preço dos combustíveis, essa situação já se altera um pouco de novo, e acho que a demanda provavelmente teria aumentado. E outro, quando chegava aqui à Câmara de Vereadores, também recebia uma ligação, mas de um taxista, perguntando, já que nós vamos discutir a questão do transporte, do subsídio ao transporte coletivo, como é que está a questão dessa disputa que existe nesse outro nicho, né, que é o transporte individual ou de pequenos grupos, em relação às condições estabelecidas hoje para o trabalho dos taxistas e uma concorrência desleal, porque acredito que seja difícil de fiscalizar, esteja difícil de regulamentar, de fiscalizar, por exemplo, o transporte clandestino.
e os taxistas são fiscalizados, eles pagam suas taxas, eles têm que manter a sua atividade em dia, né? Organizada, registrada junto ao Executivo Municipal. Qual a possibilidade de eles terem, não sei o que houve em mudança, por exemplo, a relação ao pagamento de taxa, a isenção, ao desconto de pagamento de taxas também, para que eles façam frente também. É o ganha-pão deles, é um serviço regulamentado e, infelizmente, eles têm essa dificuldade na relação com o transporte por aplicativo e, principalmente, o transporte clandestino. Seria isso. Obrigado. Vereador, vou tentar pontuar a sua pergunta. Com relação aos repasses, são 13 mensalidades que estão atrasadas. Repasse do consórcio para a agência. Então, a ideia é que, neste acordo, haja uma previsão de quitação dessa mensalidade. Com relação ao transporte do interior e o transporte interdistrital, no final do ano passado, esta casa aprovou aqui o Plano de Mobilidade Urbana de Santa Cruz do Sul. Tá? Ele deve estar disponível aqui nos sistemas da casa. Ele é um plano mais de 1000 folhas, né, que prevê uma série de intervenções viárias, readequação de todo o sistema de ciclovias, transporte urbano, transporte interior, enfim. Ele é um plano bem complexo e nós estamos começando agora a verificar o que é possível começar a implementar. Nós estamos resolvendo esse impasse agora. Nós pretendemos atacar o transporte interdistrital, que carece de uma licitação também, para que a gente possa organizar o sistema. Tá? Assim como nós precisamos disciplinar a circulação dos ônibus intermunicipais no espectro urbano da cidade, porque eles acabam concorrendo com o transporte urbano. Então, nós temos que disciplinar essa questão dos ônibus que vêm de outros municípios. Com relação a transporte clandestino, nós continuamos com o nosso trabalho de fiscalização através da Guarda Municipal e dos fiscais de trânsito. Não é muito fácil de pegar em flagrante, porque esse pessoal, eles dissimulam bem, né? Mas nós continuamos trabalhando. Nós estamos com a legislação que pretende regular o transporte por aplicativo. A minuta de lei estava pronta e, como houve uma declaração de constitucionalidade na legislação de Porto Alegre, nós tivemos que fazer um ajuste na nossa minuta, que já está na PGM, para ser encaminhada nos próximos dias. Mas realmente é uma concorrência desleal, porque o transporte por aplicativo, é uma decisão do STF, ele não pode ser taxado, né? A operação não pode ser taxada. Então, realmente, é uma concorrência desleal com o táxi. Não é só aqui, em todos os municípios. Tá? Para finalizar, presidente, eu só queria fazer duas colocações importantes aqui. Nós não vamos mais ter, o mundo mudou, nós não vamos mais ter essa demanda de 400 mil passageiros mês. Né? Hoje as relações mudaram, os hábitos mudaram, a forma de convivência mudou, a questão da forma de trabalhar. Hoje o trabalho remoto ele está se consolidando cada vez mais. As grandes empresas estão reduzindo suas estruturas físicas, a educação à distância também está se consolidando. Então, nós vamos ter que redimensionar o nosso modelo, né? E isso repercute em rediscutir o próprio contrato para uma nova realidade. Isso vai ser feito nesse período. Agora, preciso ressaltar aqui a sensibilidade e a determinação da prefeita Helena, que desde o primeiro dia nos chamou e nos pediu que nós fizéssemos todos os esforços para não aumentar o preço da tarifa, para não penalizar o usuário. Então, isso foi a determinação da prefeita desde o início, e nós todos trabalhamos nesse sentido de não onerar ainda mais o usuário, o passageiro propriamente dito, porque a gente tem que ver o transporte público como uma política pública. Na verdade, o nosso parceiro privado,
Se ele deixar de prestar o serviço, o poder público tem o dever de prestar. Isso é uma política pública. Então, quando a gente fala em subsídio, não é, como disse o doutor Barim muito bem, não é um subsídio para a empresa, é o subsídio para uma política pública de atender justamente as camadas que mais necessitam. Que essa é a essência de uma política pública. Então, quando a gente fala em subsídio, e assim é na Europa, a Europa tem essa visão de subsídio como investimento no transporte público. Tem cidades da Europa, como Berlim, por exemplo, que o subsídio representa 50% da operação. Madrid, 68% da operação. Então, é uma visão de que isso é investir em uma política pública. Só queria fazer essas considerações. Obrigado. Vereador Bruno. Senhor presidente, colegas vereadores, saudar também o nosso procurador jurídico Ricardo Scherer, nosso promotor Érico Barim, nosso secretário de Transportes Everton Outramari, também as pessoas que estão aqui da empresa, do consórcio, representando a mesma. Dizer que já no ano passado, em diversas manifestações minhas aqui na tribuna, nós vínhamos alertando a questão do transporte coletivo. E não fazíamos como uma medida de bola de cristal, mas sim em virtude de informações que já tínhamos, que eram públicas, em outros municípios, especialmente nas capitais, onde o serviço estava mais complicado do que Santa Cruz, mas que isto iria também impactar aqui no nosso município. Em 2019, o TCE fez um estudo aqui no Rio Grande do Sul sobre a questão dos transportes relativo ao período de 2015 a 2019. Nesse estudo de 2019, ou seja, antes da pandemia, o próprio Tribunal de Contas já demonstrava nas suas explanações deste relatório que havia uma queda expressiva do número de passageiros em todos os municípios, na verdade, que foram pesquisados, à exceção de um que teve 1, poucos por cento ali de alteração. Para termos uma ideia, o IPK de 2015, que é o índice de passageiros por quilômetro, né, que é um fator importantíssimo para o preço da tarifa, para a definição do preço da tarifa, era de 1,89 passageiros. Em 2019, ou seja, antes da pandemia, já havia caído para 1,67. E agora caiu, não tem os índices aqui ainda do ano passado, mas evidentemente que caiu os índices já num patamar bastante elevado. Ou seja, as condições que nós tínhamos há anos atrás, e eu estive na condição de secretário de transporte de 1996 a 1997 a 2000, se eu não me engano, foi quando houve um grande investimento exigido pelo município para a compra de equipamentos novos. Nós tínhamos uma realidade completamente diferente. Que realidade era essa? Um índice, um número de passageiros muito grande. E desde aquele período, desde os anos 2010, 2015, especialmente aqui, que nós temos tabulado, este número vem decrescendo. Quando as regras da concessão foram feitas, as regras basearam-se neste índice de passageiros que estava disponível, né, como colocado aqui, 4,5 milhões era a expectativa já, ou seja, uma expectativa que deixaria o sistema em equilíbrio. No ano passado, nós tivemos aí diversos comentários na imprensa da própria agência, né, das empresas acerca da possibilidade de um aumento expressivo na tarifa de ônibus, né? Acho que todos aqui recordam quando nós novamente fizemos uma manifestação nessa casa falando da necessidade do subsídio. Felizmente, a prefeita teve, junto com o secretário de Transportes, com o nosso procurador, também com a parceria do Ministério Público, esta visão de que não há como não fazer um reequilíbrio econômico-financeiro, porque as condições do contrato mudaram.
Isto está claro na lei de concessões, na lei do direito administrativo, em tudo que rege o direito administrativo, que nós estamos aqui remunerando um serviço que, em vez do município estar fazendo, né, porque a concessão é um município, e existem aqui no Rio Grande do Sul 2 municípios que fazem propriamente com os seus ônibus, nós aqui concedemos para um consórcio através de um procedimento licitatório com condições diferentes. Então, nada mais necessário do que nós refazermos agora, e isto é a competência e o trabalho que vai ter que ser feito pelo Executivo. Nós aqui, vereadores, podemos dar só guarida a esses procedimentos, mas nós não temos o poder de fazer alguma coisa, mas sim de fiscalizar isto, mas não há outro caminho a não ser trabalhar as questões de ou diminuição de linhas de ônibus ou diminuição de horários. Isto afeta a população, complica a vida das pessoas, né? Porque as condições, como foi colocado aqui pelos outros colegas e também pelos membros da mesa, as condições de transporte público são diferentes. Então, a nossa posição é favorável a este projeto de subsídio, pelas colocações expostas, e sem dúvida ainda vai ter que haver mais trabalhos para que o restante do modal de transporte público, que não é só, como diz, o ônibus urbano, mas táxis, também tem que ser aqui reestudado, que nós também já nos manifestamos aqui, inclusive solicitando a retirada das exigências que são feitas aos táxis, diferentes do nosso transporte por aplicativo. E nem vamos falar da questão do transporte clandestino, que também, volto a dizer, já me manifestei. Então, este tema é um tema que a Casa tem que estar sempre atenta, e é nesse sentido que faço a minha manifestação. Vereador Dayton. Boa tarde a todos, colegas vereadores, vereadoras e demais. De forma bem breve, até porque o nosso tempo está curto, eu e o professor Kleber conversamos com o secretário Everton há pouco, tiramos algumas dúvidas, mas a minha dúvida e o meu questionamento, acredito que eu possa direcionar a pergunta ao Jefferson ou ao Ricardo, que citou sobre o subsídio cruzado. Sabemos que o uso de transporte por aplicativo contribui de alguma forma impactando no valor da tarifa. Hoje não existe uma regulamentação. Existe uma projeção e viabilidade de regulamentar, e se esse valor pode vir a ser usado para assegurar a modicidade da tarifa. A complexidade envolvendo o sistema de transporte por aplicativos está justamente nessa decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ela inviabiliza quase que totalmente alguma forma de fiscalização envolvendo a cobrança de alguma taxa específica. Se pensou e está se estudando uma forma de contornar isso, porque nós sabemos o impacto direto. Mas, como o secretário colocou, a legislação envolvendo o município de Porto Alegre já foi declarada inconstitucional, né? E nós, analisando o que foi decidido em relação à legislação de Porto Alegre e estudando o que definiu o Supremo Tribunal, envolvendo essa temática específica, nós vamos ter que analisar com muita cautela, porque dependendo da forma como nós propusermos alguma medida, as empresas de aplicativo demandarão ao judiciário e derrubarão a nossa legislação, né? Então, está sendo analisado, mas nós temos que ter certeza para não encaminhar um projeto que a intenção ela é justa, mas, tendo em vista esses óbices colocados pelo STF, nós não conseguimos levar adiante. Seria isso? Última inscrita, vereadora Nicole. Boa tarde a todos, aos colegas, à colega, às autoridades do Executivo, ao promotor Érico Barim, aqui presente, à imprensa, representada hoje pelo Pedro, aqui, e aos representantes do consórcio. Eu só tinha uma dúvida que eu acho que pode ser respondida de antemão, mas na sexta-feira eu pedi no grupo ali, a fim de estudar mais a tabela JPOT, né, que
Realmente, nós que somos novos, né, e a gente vai se inteirando dos assuntos, para mim era de grande interesse ter estudado isso no final de semana. Eu queria saber se ela já foi atualizada de acordo com a alteração dos anos que foram modificados aqui nessa casa também, né, autorizado nessa casa, e gostaria de saber se ainda podemos ter acesso a ela, que eu solicitei e ela realmente não chegou. Obrigada. Nós vamos disponibilizar para a senhora, vereadora, e para todos que assim necessitarem. Essa é uma tabela oficial do Ministério dos Transportes, né? Ela é uma tabela bem complexa, que na verdade ela, assim, de uma forma bem simples, né? Para se calcular a tarifa, ela soma todos os custos fixos, variáveis e tributos, divide pelo número de passageiros. Isso é de forma bem rasa. Mas nós vamos disponibilizar para a senhora os dados, a agência faz esse trabalho. Eu vou pedir que ele encaminhe e deixar à disposição de todos os vereadores o método de cálculo da tarifa. Sim. Vejo que os representantes do consórcio teriam alguma colocação a fazer. Sim. Ok. Então, encaminhando o final dessa reunião, que eu acho que foi muito proveitosa, nós vamos passar a palavra ao autor do requerimento, o líder do governo, vereador Henrique, para suas considerações finais. Vereador Henrique, uma questão de ordem, um minutinho. Claro. Presidente, só queria colocar, em primeiro lugar, a Secretaria de Transportes está à disposição de todos os vereadores para nos ajudar durante esse período de 6 meses a buscar alternativas, sugestões, ideias para a construção desse novo modelo. Então, nós estamos inteiramente à disposição. Além do subsídio, nós temos que estudar outras medidas para financiar o sistema de transporte. E talvez algumas medidas um pouco amargas, mas nós precisamos discutir isso. Tá? Nós temos que discutir, como eu falei, a circulação do transporte intermunicipal pelo perímetro urbano. Nós temos que discutir o sistema de fretamento na cidade. Nós temos que discutir a questão dos cobradores. Hoje é uma tendência mundial não termos mais cobradores no ônibus, e isso impacta diretamente na tarifa. Então, discutir um programa de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e fazer um trabalho gradativo de substituição. A gente andar pela Europa, nos Estados Unidos, não existe cobrador nos ônibus, então é uma profissão que infelizmente está em extinção, então a gente tem que discutir isso. Enfim, uma série de medidas, e por isso eu quero me colocar à disposição de todos os nossos vereadores. E para finalizar, tem uma frase muito interessante que ela diz respeito um pouco ao futuro da mobilidade urbana, né? Que é uma frase do ex-prefeito de Bogotá, Henrique Peñalosa, que diz o seguinte: um país desenvolvido não é aquele país em que o pobre anda de carro, mas é aquele em que o rico passa a andar de transporte público, passa a usar o transporte público. E assim a gente vê, quando a gente vai para a Europa, para os Estados Unidos, o quanto é eficiente e todas as pessoas de todos os níveis usam o transporte público, desestimulando cada vez mais o uso do transporte individual. Isso tem a ver com preservação do meio ambiente, qualidade de vida, enfim. Então a gente tem que repensar o futuro da mobilidade urbana. Obrigado. Presidente Hilário, colegas, retomando então, em primeiro lugar, agradecer a participação, o convite. Embora uma reunião informal, não houve uma convocação, mas conseguimos, acho, cumprir o objetivo, que é buscar algum esclarecimento para que a gente possa votar esse projeto com tranquilidade. O nosso objetivo, o nosso pedido aos colegas líderes, né, partidários, é que a gente vote esse projeto no dia de hoje, se assim entenderem, se as dúvidas foram sanadas, até porque amanhã vence o congelamento tarifário, para que a gente não fique num limbo jurídico aí, porque o nosso decreto ele era de 90 dias, vence amanhã. De forma alguma a gente quer atropelar o trâmite legislativo, muito pelo contrário, a reunião de hoje mostrou que deve sim ser feito um debate sobre esse tema, mas em não sendo votado hoje, possivelmente nós teremos que convocar alguma extraordinária aí por quarta-feira, enfim, dentro do prazo legal, para que a gente não fique sem
este embasamento jurídico, mas aí fica no entendimento dos colegas, a gente vai vendo durante a reunião, se houver anuência de todos, a gente pode votar hoje. Quero destacar rapidamente alguns pontos e fazer mais um pedido. Como estamos rediscutindo o transporte coletivo, secretário Everton, que as propostas do Legislativo que estão tramitando aqui na casa, tem acho que 2 ou 3 projetos que impactam no transporte coletivo, e nós havíamos solicitado aos colegas autores desses projetos que não colocassem em votação até que fosse feito um grande entendimento e esse redimensionamento do transporte coletivo. E aí passa também por uma sensibilidade da empresa de atender, daqui um pouco, alguma sugestão aqui dos vereadores, visando segurança no transporte, alguma coisa que a gente sabe que vai impactar na operação, mas que é importante, porque aquele pedido que vem aqui dos vereadores, ele é um pedido da comunidade para qualificar o serviço. E pontuar, eu fiz aqui, na verdade, 5 pontos de destaque na proposta de lei que a gente está apreciando, o projeto de lei 54. Primeiro, o subsídio é temporário. Ele é por um período de 6 meses e a gente vai ter, dentro deste prazo, uma solução definitiva. Segundo, existem contrapartidas que estão sendo assumidas pela empresa. Terceiro, não estamos fixando, é importante, vereadora Nicole, a questão da tabela GIPOT. A lei autoriza um subsídio de até 280 mil, mas nós não estamos nessa lei fixando o valor do subsídio. Ele vai continuar sendo calculado mensalmente pela secretaria, e aí é importante o apoio da agência reguladora, do Ministério Público, através da divisão de assessoramento técnico, que esse cálculo seja bem embasado para que a gente possa realmente aí sim estar repassando o subsídio e até, secretário, mandando mensalmente também aqui à casa a informação, né, de que o cálculo, como se apurou e quanto ficou o subsídio mês a mês. Mais um item aqui, o quarto... Vereador, só perguntando, é pela AGERST ali que será calculada, né? Sim, pela AGERST, não pela o cálculo... secretaria, né? A secretaria recebe os documentos, repassa à agência. O nosso pedido é que o Ministério Público acompanhe também, né, como já vem acompanhando permanentemente este assunto, né? Esse item também de destaque, que o valor será de até 280 mil, eu acabei já falando anteriormente. E também lá no artigo 11º, uma coisa muito importante. Nós não estamos aqui propondo uma lei, e a gente viu muitos municípios fazerem isso. Olha, vamos taxar tal serviço para cobrir a operação do transporte público urbano. A gente está justamente buscando uma solução, uma reorganização do contrato, sem onerar alguma outra categoria diretamente, mas prevendo, lá no artigo 11º, além de recursos livres do município, que esse subsídio possa ser custeado através do Fundo Municipal de Transporte por receitas extratarifárias e receitas alternativas. Eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente pode estar buscando aí outras soluções, outros projetos que possam alavancar recursos para a gente cobrir esse subsídio. Esse também é um desafio da gestão. Então, penso que a reunião foi produtiva, agradeço aos colegas vereadores, ao presidente, que tiveram essa sensibilidade, né, de virem antecipadamente, fazer essa reunião, mesmo que de forma informal, mas extremamente importante, esclarecedora, sobre o projeto que a gente pretende colocar em votação. Obrigado. Ok, acredito que foi realmente uma reunião produtiva, objetiva, né? Estamos aí em meio a uma pandemia e, claro, com todos os cuidados que a gente já toma a cada reunião aqui, mas de grande importância, e acredito que possa ter esclarecido, e eu espero que todos os vereadores, líderes, possam estar conscientes, tranquilos, para dar o seu veredito, enfim, sobre esse projeto. Então, queremos agradecer ao secretário municipal, senhor Everton Ultramar, também ao procurador, nosso amigo Scherer, ao Jefferson, que também acompanha, procurador do município, ao doutor Barim, que tem acompanhado todos os projetos importantes de interesse da nossa comunidade. Parabéns pelo seu trabalho também. E também agradecer aos representantes, ao Lucas Lopes e ao Gerson Lito, representando aqui o consórcio TCS, né, e que presta um grande trabalho. Sempre é preciso
colocar, que a gente se coloca do lado do trabalhador, do lado que necessita, mas também daquele que aposta e que é hoje o corajoso de investir e fazer. O nosso empresário também tem essa dificuldade. Então, aqui se está buscando justamente esse equilíbrio, que é importante, esse entendimento, e eu acho que o poder público pode dar a sua contribuição, e nós, como representantes da comunidade, certamente faremos isso de forma muito transparente. E por isso que eu acho que essa reunião foi muito importante, agradecer a todos os vereadores também que estiveram presentes, né, e declarar encerrado essa reunião. Obrigado.